Então, dando sequência aqui às nossas aulas de redação, hoje nós vamos falar sobre 2 gêneros jornalísticos. Na verdade, nós vamos revisar e relembrar esses gêneros porque a gente já estudou lá atrás, lá no 6º ano, tá bom? Que são notícias e reportagens. Então, vamos ficar de olho fazendo as anotações que forem necessárias, ok? O que é uma notícia? É um texto de caráter informativo do domínio da comunicação social. Então, nós estamos a todo tempo nos informando daquilo que acontece à nossa volta, né? Na nossa cidade, na nossa comunidade, no nosso país, no mundo. Isso é essencial para a nossa formação enquanto cidadão, porque nós precisamos saber o que nos cerca, o que nos rodeia, até para a gente ter um posicionamento diante dos fatos, diante de tudo aquilo que acontece à nossa volta, tá? E, além disso, caracteriza-se pela atualidade, objetividade, brevidade e interesse geral. Então, todas as notícias, elas são sempre atuais. Por quê? Porque todo dia acontece algo novo. Todo dia tem algo a se dizer, acontece algo em algum lugar. Então, a notícia, por isso que ela tem esse caráter de atualidade, porque ela é sempre atual, uma vez que todos os dias nós nos deparamos com novas e novas notícias, tá? Por isso que ela tem esse caráter de atualidade. Ela é objetiva, por quê? Porque ela é bem mais resumida do que uma reportagem. Então ela não vai apurar tantos detalhes, ela vai buscar só a essência daquelas informações para poder passar de uma forma rápida e clara, tá? E relata por vezes situações pouco habituais, além de também nos trazer informações que são imprescindíveis para a nossa vida, aquilo que está acontecendo à nossa volta. As notícias também têm esse caráter de abordar em algumas situações coisas que não são muito habituais, notícias que são às vezes inusitadas. Tá? Então, ele tem essa característica também. É redigida na terceira pessoa do singular ou plural, e as informações são geralmente apresentadas por ordem decrescente de importância. Então, quanto menos importante, vai sendo ditas primeiro, né? E aí até chegar às notícias mais importantes. Então, quando a gente vê nos jornais, por exemplo, então eles vão deixando aquelas informações, aquelas notícias mais importantes para o final, que é para a gente ficar ali cada vez mais curioso, cada vez mais com vontade de esperar e ouvir ou ler aquela notícia, ok? Características da linguagem da notícia. A linguagem a utilizar na notícia deverá respeitar os seguintes princípios: ser simples, clara, concisa e acessível, utilizando vocabulário corrente e frases curtas. Então, é o que eu disse para vocês. A notícia ela tem que ter esse caráter de objetividade, de praticidade. Por isso que ela é bem mais curta do que a reportagem, porque ela tem que passar essas características, passar a notícia sem muitos arrodeios, usar uma linguagem bem clara, de fácil acesso para todo mundo. Além disso, recorrer prioritariamente ao nome e ao verbo, evitando sobretudo os adjetivos valorativos. Então, nas notícias, os repórteres, os jornalistas, isso também acontece na reportagem, mas na notícia principalmente, tendem esses jornalistas e repórteres a serem sempre impessoais. Eles não usam muitos adjetivos, eles se atentam ao uso dos verbos. Lembra que a gente já estudou aqui sobre os verbos noticiosos, tá? Então, porque eles fazem muito uso dos verbos dentro da notícia e não tanto adjetivo, tá? Então eles priorizam mais o uso dos verbos. Usar especialmente frases de tipo declarativas, frases declarativas. Então, quando você vai ler uma notícia,
Está lá a notícia geralmente não no modo imperativo, não no modo subjuntivo ou não uma frase interrogativa. Na maioria das vezes, os repórteres, os jornalistas, eles tendem a ser precisos. Então, eles vão fazer as suas reportagens utilizando as frases declarativas, afirmativas ou negativas, dependendo aí da notícia a ser pautada, a notícia a ser dada, ok? Aí nós temos aí a estrutura, nós temos essa pirâmide, que é a pirâmide investida da notícia. Nós temos o título, nós temos o LED ou LIDE e o corpo da notícia. No título, também chamado de manchete, fica logo no início, e é aquele que tende a chamar e a prender nossa atenção pela criatividade. O LIDE, que é o primeiro parágrafo da notícia, tá? O LIDE é o primeiro parágrafo, e neste primeiro parágrafo estarão essas perguntinhas aqui. Na verdade, a resposta para essas perguntas: quem, o que, onde e quando. Então, no primeiro parágrafo da notícia, nós encontraremos as respostas para essas perguntas aí, ok? E o corpo da notícia é onde ele vai explicar como e o porquê de ter acontecido ou de ter ocorrido aquele fato que está sendo noticiado, certo? Aí eu trouxe aqui apenas para relembrar e para que vocês pudessem observar aqui, não para que a gente possa nos ater à leitura, até porque está um pouco pequena, é só para a gente ver a estrutura, ok? Então, nós temos aí o título: Pirataria informática aumenta em Portugal, seria o título. O LIDE, que seria o primeiro parágrafo da notícia, e neste primeiro parágrafo é onde nós encontraremos as respostas de todas aquelas perguntas. Quem? Quando? Onde? Então, essas informações estão aí no primeiro parágrafo. E o corpo da notícia é todo o restante, onde ele vai descrever o que houve e como aconteceu, certo? E vamos agora para a reportagem. O que é a reportagem? É uma notícia que, pelo seu interesse, vai ser desenvolvida. Então, ela é uma notícia mais aprofundada. Apresenta uma estrutura semelhante à estrutura da notícia. Ela possui título, ela possui slide, que é o primeiro parágrafo, ela possui corpo. Tá? Então, nós vamos entender só a diferença entre uma e outra, que é bem visível essa diferença, ok? A reportagem deve ser apresentada com objetividade, assim como a notícia, detendo-se essencialmente no como e no porquê, integrando falas de personagens ligadas ao assunto focado, o que já difere da notícia, porque na notícia ele não vai buscar entrevistados. Na maioria das vezes ele vai só relatar de uma forma bem clara e objetiva aquilo que ocorreu, o fato ocorrido, exprimindo comentários pessoais. Então, na maioria das vezes, os jornalistas, durante a reportagem, eles exprimem algumas situações, dependendo do fato que está sendo noticiado, eles podem ou não colocar o seu comentário pessoal. Usa-se uma linguagem clara, viva, redigida em estilo direto, até porque ela precisa ser clara. A notícia não tem que, embora ela seja, a reportagem, aliás, ela seja mais extensa do que a notícia, mas ela também precisa ser clara, ela não precisa rodear demais, fazer com que o leitor se perca. Ela precisa conduzir esse leitor ao que de fato está sendo relatado ali naquela reportagem. Predominância da função informativa, já que o caráter principal é esse, o que não exclui as funções emotiva e poética, ou seja, não significa dizer que, apesar de ser uma linguagem voltada para o caráter informativo, não significa dizer que dentro dessa informação não possa haver também as outras linguagens, que é a emotiva e a poética, que lá na frente a gente vai estudar sobre isso também, tá bom?
O discurso de terceira pessoa com possíveis marcas do discurso de primeira pessoa foi o que eu disse aqui, ó. Em algumas situações, dependendo, lógico, do fato que está sendo ali reportado, o jornalista ele pode fazer uso sim da primeira pessoa, tá bom? Então ele pode usar tanto a terceira pessoa quanto a primeira pessoa. E a linguagem corrente, mas por vezes com alguma preocupação estilística, ou seja, o uso da linguagem padrão, sempre com objetividade, com clareza. E para finalizarmos, então vamos aí, qual seria então a diferença entre notícia e reportagem? Então nós vimos que as duas, em muitos pontos, elas coincidem, em alguns elas se divergem, mas por essa questão de que, por exemplo, na reportagem, por ela ser mais extensa, por ela procurar mais personagens para aprofundar ainda mais os fatos, ela se torna diferente da notícia, na qual a notícia, ela é bem mais rápida, ela é bem mais breve, ok? Então, uma notícia é qualquer acontecimento considerado relevante para o conhecimento do público. Então, são coisas que, como eu disse lá no início, são coisas que acontecem à nossa volta, no nosso meio, na nossa sociedade, e que a gente precisa sempre estar se atualizando, né? Sabendo tudo que está acontecendo à nossa volta para que a gente não se torne alheio a isso tudo. E a reportagem é o aprofundamento da notícia, trazendo detalhes significativos para os interessados em determinado assunto. Então, por exemplo, um assunto X foi mencionado em uma notícia, mas tem também uma reportagem sobre aquele mesmo assunto, onde nesta reportagem vai aprofundar ainda mais, vai abordar aquele assunto, aquela notícia de uma outra forma, buscando mais personagens, mais entrevistados, enfim. Então, é um aprofundamento, a reportagem é um aprofundamento da notícia, ok? E agora, eu trouxe aqui para vocês as nossas atividades. Eu não coloquei ainda a data e o horário de envio, eu farei isso na nossa aula online, ok? Então, aguardem aí as informações, tanto no grupo quanto na aula online sobre a data e o envio das atividades. E só lembrando, gente, não deixem as atividades para serem feitas na véspera do envio. Então, se vocês estão vendo a aula hoje, a aula está acontecendo hoje, então, por favor, façam logo, não acumulem atividades, independente da data que você vá enviar para mim, ok? Então, envia sempre, melhor, faz sempre com antecedência, faz direitinho, com calma e deixa só no ponto de enviar, ok? Então, fique com Deus, espero vocês na nossa aula online e até breve.